Fala pessoal, vim fazer um vídeo aqui como uma alternativa ao plugin Deck Builder. Em alguns computadores, em algumas versões do SketchUp, esse plugin Deck Builder que faz decks tem apresentado erros, né? Na instalação. Então o pessoal instala, ele apresenta um erro e não abre ou não funciona, tá? Então, se acontecer com você, eu vou mostrar aqui uma outra forma de desenhar decks sem ter que usar esse plugin, tá? Aí você fala, professor, mas esse plugin deu erro, não tem como consertar? Geralmente, plugins gratuitos não tem como consertar, porque a gente dependeria do desenvolvedor mandar uma atualização, entendeu? Ou ter um suporte técnico do desenvolvedor. E plugins gratuitos não tem suporte geralmente, né? Porque o desenvolvedor fez ele, deu de graça e foi tocar a vida dele, fazer outros projetos que dá dinheiro para ele, né? Ele não ia ficar gastando tanto tempo num projeto que ele não ganha dinheiro, né? Então ele fez, jogou para o mundo e balbal, foi embora. Então, se não funciona, a gente tem que achar uma alternativa, né? Ao invés de recorrer a ele, que ele está fazendo outras coisas da vida dele, tá? Então, por isso eu vou mostrar uma alternativa aqui para vocês. A primeira alternativa para desenhar decks, eu vou mostrar através de um deck dinâmico, tá? Que eu baixei um objeto dinâmico da internet e fez umas modificações para a gente poder utilizar como deck. Embaixo desse vídeo tá esse deck dinâmico para você poder baixar, aí na descrição, tá bom? Tem um link. Se você clicar nesse link, você vai para essa página aqui, e mesmo que esteja escrito aqui nenhuma visualização disponível, pode ignorar, tá? Essa mensagem. Clica aqui no botão azulzinho e se não aparecer essa parte central, clica aqui ó, nessa setinha para fazer o download, tá bom? Aí vai fazer o download aí para você. Beleza? Depois de fazer o download, não clica para abrir, tá? Se abrir direto, inclusive, depois que você fizer o download, fecha, tá bom? Não é assim que a gente vai usar esse deck. A forma correta é, você abre um arquivo em branco ou vai no arquivo do seu desenho que você está fazendo já, né, do teu projeto. E nesse arquivo do teu projeto, você vem aqui em arquivo, importar, tá? Não é abrir, é importar, beleza? Sempre você vai trazer ele por esse arquivo importar. Aí você vai na pasta onde você baixou ele, no caso eu baixei aqui para a pasta downloads do meu computador, tá lá o deck dinâmico paisagística, né? E se não aparecer para você, é porque aqui embaixo tá para aparecer outro tipo de arquivo, ó. Todos os tipos de imagens compatíveis, por exemplo, né? JPG, PNG. Então ele não vai mostrar o que é de SketchUp, tá? Para aparecer o que tem de SketchUp aqui nessa pasta, tem que estar aqui nessa setinha, ó, arquivos do SketchUp. Aí sim ele vai mostrar o arquivinho que a gente baixou, tá bom? Então vou selecionar lá deck dinâmico, importar, ele vai vir para o meu mouse e eu vou deixar ele aí. Qual o meu conselho? Desenha o contorno do seu deck, tá? Pega lá um lápis, desenha ali o contorno dele, então vamos supor que tem, sei lá, 2 metros por, sei lá, 7 metros, aqui vai ter 7 também, aqui vai ter mais 2, e aí aqui, tem que fazer conta, né? Seria 5, né? 5 metros, e fecho aqui. Beleza? Então vamos supor que o deck é assim, nesse formato. Tá? Vou fazer até um pouquinho menor, vou fazer um Lzinho assim, ó. Pá, apagar isso aqui. Então a primeira dica que eu dou para você é essa. Faz o contorno da onde você vai ter o seu deck. Aí depois você seleciona tudo isso aqui, botão direito e cria um grupo, tá? Seleciona com a setinha de seleção e cria um grupo, tá? Sem o seu deck tem que estar solto, tem que ser o grupo só dessa parte aqui, beleza? Depois eu vou mostrar para vocês como faz deck com curvas, tá? Esse deck dinâmico é só para decks poligonais, onde você tem quinas vivas e linhas ortogonais, tá? Retinhas. Quando você tem curvas, arcos, é outra história. A gente não vai usar esse bloquinho dinâmico, beleza? Bom, certo. Então fez a sua base, você vai aproximar ali do deck dinâmico que a gente importou. Ferramenta mover, você vai clicar aqui na quininha de baixo. Toma cuidado para não clicar na de cima, tá? Clica na de baixo. Pum. Aí você vai coincidir ele com alguma quina, né, que você queira ali, tá? Então coincidir com essa daqui, tá? Se você quiser virar também, vai com a ferramenta mover em um dos sinaizinhos de mais e vira. Se você quiser a madeira nesse sentido, tá? Aí depois você arruma ali, tá? Já deixa ele no sentido que você quer e coincidido ali com uma quininha, tá bom? O meu eu vou deixar assim mesmo.
Depois disso, você dá um único clique em cima com a setinha de seleção. Não dá dois não, senão você vai entrar dentro do componente, tá? Ficar fora. É um só para ele ficar azulzinho, beleza? Aí você pega lá a ferramenta Escala, ou aperta o S, que ela já vem para você. E aí você dá uma aproximadinha, você vai ter que clicar no quadradinho verde do meio. Não no de cima nem no de baixo, tá? Se você clicar no de cima, você vai mudar a altura dele assim também, tá? Então, não clica no de cima, sempre no do meio, tá? E tem que aproximar bastante para você conseguir pegar esse pontinho. Aí você clicou no do meio, dá uma afastadinha e chega até o ponto final da linha dele, tá? A mesma coisa você faz nesse aqui do meio, tá? Aproxima bastante para poder clicar no do meio, clica, gira a rodinha para trás, ó, até você conseguir ver tudo, e aí sim você movimenta o mouse até onde você quer chegar, ó. Vamos supor que eu quero chegar até aqui, ó. Pá. Pronto. Quando você estiver esticando, né, ele vai mostrar feio ali, mas depois que você finalizou, ele vai fazer o madeiramento certinho. Beleza? Ó que maravilha, tá? E agora para fazer esse pedaço? Para fazer esse pedaço, eu vou pegar aqui com a ferramenta Mover e vou fazer uma cópia, tá? O Mover, quando a gente aperta o Ctrl, ele adiciona aquele sinalzinho de mais grudado na ferramenta Mover ali no cantinho de baixo. Clico aqui numa quina e aí ele vai fazer uma cópia, né? Vai deixar aquele original ali e vai levar uma cópia. E eu vou trazer até aqui, ó. Pá, tá? Então trouxe essa cópia até aqui. Só que esse deck passou, né? Então vou pegar aqui a ferramenta Escala e vou diminuir ele até chegar aqui. Tá bom? E agora eu vou esticar ele aqui, daqui até aqui. Pronto. Olha lá, tá? Então você vai copiando ele em partes e esticando. E aí você vai fazendo no seu deck, tá? Do jeito que ele é aí. Vamos supor que aqui, pô, agora aqui, no meu projeto, esse deck ele tem uma passagem mais curtinha de um corredor que ele vem direto. Faz ali o formato com as medidas, cria um grupo, tá? Depois pega o seu deck lá com a ferramenta Mover numa maquininha e o Ctrl, né, para você poder copiar. Leva ali, ó, para deixar ele naquela parte ali. Pum, deixa eu deixar ele certinho aqui primeiro. Acho que eu peguei meio errado. Vou pegar na quininha certinho aqui. Maravilha. Deixa ele ali certinho. Aí você pega lá a ferramenta Escala pelo pontinho do meio e você vai adequando ao seu deck, tá? E aqui também, ó, puxa para cá. Clicou. Ó, se faltar um pouquinho, você traz mais um pouquinho, tá? Aí ele vai, ó. Se faltar uma madeira, às vezes vale a pena se trazer um pouquinho mais, tá? Para ele esticar. Aí você fala, professor, mas se eu trazer um pouquinho mais, ele vai entrar em alguma outra coisa. O que você faz? Pega lá, esse último aqui, botão direito, vai lá em desassociar. Vai de novo, botão direito, desassociar. Aí você clica com o botão direito de novo, vai lá em desassociar e faz isso várias vezes, até não aparecer mais a opção de desassociar, ela ficar cinzinha, tá? Fez isso, seleciona todo aqui o seu deck, tá? Aí com a tecla Shift pressionada, você clica aqui nessa base para você tirar, né, o grupo dessa base e ficar selecionado só o seu deck aqui. Aí botão direito e cria um grupo. O que eu fiz? Eu peguei esse deck aqui já quase no formato de chegar aqui e desassociei ele totalmente para tirar o componente dinâmico dele. E aí criei um novo grupo dele. E aí sim eu consigo esticar até onde eu quero e ele permanecer ali, tá? Certinho. Aí você fala, professor, mas por que quando ele era componente dinâmico eu estiquei, ele não criou uma madeira a mais para completar? Porque às vezes a linha que você tinha ali, ó, faltava só isso aqui, ó, para ele chegar, ó. Faltava só um pouquinho. E não ia dar para ele fazer uma madeira completa. Então, ou ele terminaria antes, ou ele faria mais uma madeira que ia passar o final do seu deck, né? Então, nesses casos, a gente desassocia tudo, cria um grupinho e dá uma esticada até onde a gente quer. Tá bom? Aí dá certinho. Ó que beleza, gente. Tá? Então, é uma forma de fazer decks com esse deck dinâmico que tá aí para vocês poderem baixar. Mas fala pro professor, mas e agora eu quero fazer um deck que ele tem outro formato. Ele é assim, só que aqui, ó, eu tenho um arco, né? E ele vai ter esse formato. E agora, né? Porque esse deck aqui
Você até poderia tentar fazer e depois cortar, mas vai dar um trabalho. Você vai ter que interseccionar faces, ou você vai ter que criar alguma operação booleana que só tem no SketchUp Pro, que é o pago, né? Para você extrair, né? Subtrair uma parte da outra, começa a ficar meio chato de fazer, tá? Então eu vou te mostrar uma outra forma de você fazer decks quando você tem curvas. Inclusive qualquer curva, pode ter uma aqui, pode ter outra aqui, que vai dar certo. Basicamente é o seguinte, vou fazer um mais complicadinho ainda, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que ainda tem um furo aqui, porque aqui vai ter uma árvore, tá bom? Vou tirar, apagar essa parte aqui de dentro, certo? Então esse aqui é o deck que a gente tem que fazer. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma fita métrica da parte reta, tá? Da parte que está ortogonal certinha ali, e você vai puxar a medida que você quer do madeiramento. Vamos supor que eu quero uma madeira aqui de 15, né? 0,15, tá? Joguei ali. Aí depois você pode fazer um retângulo aqui e tal, ou passar uma linha, porque você tem que separar esse espaço, beleza? Aí depois você vai fazer uma outra linha guia com a treninha, com uma medida de espaçamento entre as madeiras. Por exemplo, eu vou deixar aqui 0,03, 3 centímetros de espaçamento, tá? Joga o quanto você acha que você quer no teu projeto, beleza? Então, eu estou fazendo uma madeira de 15 centímetros por 3 de espaçamento. Isso tudo estou desenhando em cima dessa base, que eu não criei grupo dela, tá? Nesse formato de fazer decks, eu não criei o grupo, eu vou criar só lá depois, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Vou aproximar bastante daqui, vou pegar a setinha de seleção, vou clicar em cima dessa face, ferramenta mover, aperto Ctrl para adicionar a pluguinha, clico aqui nessa quina e trago até essa aqui, ó, mantendo o espaçamento, tá? Aquele espaçamento de 3, né? Então eu clico na linha guia que está ali, do 3 centímetros. Pá. Beleza? Fiz isso, cliquei, já não clico mais em nada. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 20x, Enter. Ele vai multiplicar essa cópia que eu fiz. Deixa eu afastar. Ó, 20 foi pouco, né? Então, eu vou colocar aqui 30x, Enter. Já multiplicou mais aqui para mim, tá? A ideia é essa, passa mesmo, tá? Atravessa tudo que precisar. Depois a gente apaga o que foi demais. Beleza? Vou voltar aqui para vocês verem. Se vocês não lembram como faz a cópia múltipla, dá uma olhada aí nos cursos básicos que a gente treina bastante isso, tá? Que é essa opção de selecionar um objeto, pegar a ferramenta mover com Ctrl, clico lá numa quina, clico para deixar onde eu quero, largo o mouse e não clico mais em nada, né? Aí eu ponho lá, por exemplo, 30x, Enter. Ele vai multiplicar essas cópias aí. Beleza? Vou lá agora em editar, excluir guias. E agora eu tenho que apagar essas madeiras que foram a mais aqui. Você pode pegar a seta de seleção, fazer uma janela da direita para a esquerda, que ele vai fazer essa janela de seleção tracejadinha, tá? Só que você não pode encostar aqui nessa base da curva para cá. Você tem que encostar só no deck que passou, ó, em pedaços dele. E aí você vai apertando o Delete, tá? Seleciona Delete, seleciona Delete. E vai fazendo isso. E aqui também, alguns pedacinhos tem que aproximar bem, né? Aqui também. Esse pedacinho aqui também. Beleza. Aqui também. Essa parte de dentro aqui também. Esse pedacinho. Sempre da direita para a esquerda, tá? E sem passar para a parte onde importa. Só no que você quer realmente apagar. E olha que belezinha, gente. Agora a gente vai dar espessura. Então pega lá a setinha de seleção. Deixa de um jeito que você vê aí o seu deck por inteiro, tá bom? E aí você vai pegar a tecla Ctrl, deixar ela pressionada e vai dar um único clique dentro de cada madeira. Tem que ser da onde tem a madeira, tá? Esse espaço de 3 centímetros você não clica. Você clica sempre em cima das tábuas. Um único clique, tá? Com o Ctrl sempre pressionado. Você só solta o Ctrl se você precisar orbitar ou afastar, tá? Aí você solta o Ctrl, mas quando for clicar na próxima madeira, você aperta o Ctrl de novo antes de clicar. Aí você continua clicando lá, tá? Aqui também, ó, nesse caso, ó, tem essas aqui que eu não tinha clicado. Beleza, então cliquei em todas as madeiras. Aí eu vou aqui, ó, em editar, recortar. Ele vai recortar todas as madeiras. Eu vou selecionar isso daqui com a seta de seleção e vou dar um delete.
Aí eu vou lá em editar e venho na opção colar no local. Ele vai colar aquelas tábuas que a gente recortou na mesma posição, ó, colar no local. Ele vai voltar, só que ele só vai voltar as tábuas. Aquelas partezinhas lá ele apagou. Então a gente só tem a tábua agora, tá? E aí a gente precisa dar espessura para isso aqui. Pego lá a ferramenta empurrar, puxar, clico, levo para cima e vamos supor que é 0,05, 5 centímetros de espessura, né? E aí você pode fazendo isso em todas. A dica é, se você der 2 cliques, 1, 2, ele já vai, ó, 1, 2. Como a última medida que você deu foi 5 centímetros, se você der 2 cliques rapidão, ele vai pegar a mesma medida que você digitou para a última tábua. 1, 2, ó. Ele fica gravado. E aí você não tem que toda hora ficar digitando, né? Ó lá. Agora, se você levantar errado, não adianta você tentar ficar querendo arrumar, tá? A minha dica é o seguinte, volta. Aí você clica de novo, sobe 0,05, né? 5 centímetros, ou clica em cima da outra tábua que já está com essa altura. Pronto. Então, o que que ele fez? Ele subiu 5 centímetros, né? Aí depois você vai, 2 cliques, porque ele já está com esses 5 centímetros aí da última ação dele, né? E aí você vai fazendo isso em todas as madeiras, tal. Aqui também, até você finalizar. E olha que beleza. Depois disso, você pega a setinha de seleção, seleciona tudo e cria um grupinho aí desse seu deck, tá? Uma belezinha, tá, gente? Vou dar uma dica caso você queira fazer um madeiramento desse tipo de deck aqui. O madeiramento eu digo de estrutura, o que vai estar por baixo segurando esse deck. Vou fazer um deck até menorzinho, mais simples aqui. Não, vou fazer um parecido, tá? Que aí vai dar para vocês entenderem de uma forma mais completa. Fazer meio parecido, só que um pouco menor só, para ir mais rápido. Então, vamos supor que é isso, tá? E vou apagar aqui. Bom, então se você for fazer o madeiramento de estrutura de baixo, o que você faz? Antes de tudo, você faz uma cópia disso aqui para o lado, tá? Com mover e Ctrl. Pá, beleza? E aí só depois você desenha aquelas medidas lá, né? De, tá, os 3 centímetros, os 15 ou 10, ou quanto você quiser que tenha, né? Desenha lá, tal, faz a cópia múltipla. Então, vou deixar aqui, sei lá, 15x, deixa eu ver se deu. Ó, deu até... Vou deixar assim mesmo, com 15x. E aí, vou apagar aqui essas linhas que passaram. Tal. Aqui. Aqui também. Aquele mesmo processo, né? Aqui também. Beleza. Aqui também. Esse aqui eu vou até apagar. Deixar ele terminando assim. E apagar aqui essas linhas guias. Aí tem aquele processo da setinha com Ctrl, né? Que a gente vai selecionando cada tábua. Um único clique em cima. Pá, pá, pá. Aqui também. Aí vou lá, editar, recortar. Apago tudo isso aqui que sobrou. Delete. Editar, colar no local. E aí vou lá e faço aquele mesmo processo que eu mostrei para vocês. 0,05. E aí vai dando 2 cliques. Aqui nesses casos, se você tiver a ferramenta Joint Push Pull, você consegue puxar todas as madeiras de uma só vez. Lembrando que o Joint Push Pull agora ele é pago, né? Beleza. Depois seleciona isso daqui, botão direito, e vai lá e cria um grupo, tá? Então, tenho as madeiras e tenho aqui essa estruturinha. Tá? Eu vou até pegar aqui essa madeira e posicionar em cima dessa estrutura. Só para ver que aqui eu decidi terminar ele um pouco antes, né? Ó, tá vendo? Ficou um pedacinho. Esse pedacinho eu vou traçar uma linha na base. Vou passar aqui. E depois vou tirar esse madeiramento aqui, tá? Porque o meu deck agora eu quero que ele termine certinho na madeira para não ter uma madeira pela metade no final. Quero que as madeiras fiquem completas, tá? Então por isso eu tirei aquele pedacinho ali para ficar certinho. Senão eu teria que fazer uma madeira só parcial aqui, sabe? Só um pedacinho dela ia ficar feio. Bom, então ajustei. Depois disso eu pego lá a ferramenta aqui, a equidistância, que é essa daqui, ou offset, né? Para quem está acostumado
com o nome das ferramentas em inglês. Aí eu trago daqui, ó, sei lá, vou fazer com 4 centímetros, 0,04, esse madeiramento, né? Aí eu quero fazer dessa base aqui também, seleciono essa curva, pego lá e faço aqui também, 0,04, né? E aí já fiz uma base estrutural em torno de tudo, mas vamos supor que você fala, pô, ainda quero que aqui, mais ou menos por aqui, tenha uma outra estrutura. Eu vou também jogar um 0,04 aqui. E vou fazer uma outra estruturinha aqui, para não ficar tanta parte sem apoio, né, do meu deck. E vou aproveitar e fazer uma outra estruturinha também, mais ou menos aqui, ó. Tal, né? Trazer aqui com 0,04. Tal, trazer para cá. Vou fazer até mais uma aqui, só que essa eu vou copiar. Essa daqui, ó, com mover e CTRL. Então, selecionei com a setinha de seleção e copio para cá, por exemplo. Tá? Depois eu vou com a borrachinha aqui apagando todas essas linhas. Tchum, tchum. Tá? Todos os pedacinhos que tem entre elas, né? Bom, basicamente nessa base aqui, você teria que fazer o que você acha que estruturalmente necessitaria para segurar essa base aqui das ripas de madeira, tá? Então, você deixa essa base do lado para você poder planejar isso daqui em cima, tá? Onde que vai ter essas linhas, essas madeiras aí. E aí depois você pega a setinha de seleção e vai apagando essas partes. Tum, tum, tum. Aqui também. E depois você puxa essa base aqui com a altura que você quer que tenha, né? Vamos supor que tenha 0,10, tá? Depois vou lá e já crio um grupinho disso daqui. Beleza? Então eu tenho a estrutura que vai segurar o madeiramento das ripas de madeira. Depois é só você posicionar um sobre o outro, que aí você tem o seu deck com toda a estrutura de madeiramento para segurar ele, tá bom? Você pode até conferir se a posição que você colocou o madeiramento de baixo realmente está certa, se vai realmente segurar. Você pode fazer o seu planejamento estrutural aí, né, dessas madeiras, tá bom? Mas basicamente é assim que a gente desenha quando a gente não tem o deck builder, né? A gente tem que fazer meio que na unha mesmo, né? Ou, se você tem bases mais planas, sem tanto recorte de curva, etc., você pode usar o deck dinâmico que eu passei para vocês, porque você estica do tamanho do seu deck, ele já faz bonitinho ali, ó, né, para você. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês entenderem como desenhar decks sem o plugin Deck Builder. E é isso aí. Bons desenhos para vocês, pessoal. Tchau, tchau.